cuja primeira parte foi no início do ano, no mês de janeiro até início de fevereiro, chamada Encontros com Jesus. Então, essa série vai nos acompanhar à noite. Semana passada foi a primeira dessa segunda parte da série. São 5 sermões, hoje é o segundo, e haverá mais 3 mais à frente. Essa série, ela tem como, digamos assim, gatilho, né? Porque a inspiração é um texto bíblico. Vou daqui a pouco abrir texto bíblico no qual nós vamos meditar. Mas o gatilho para os temas que vão ser abordados a partir das Escrituras está nesse livro, Encontros com Jesus, do Tim Keller. Se você gosta ou não gosta, mas sabe que precisa, é uma boa recomendação de leitura. Nós não temos na livraria, infelizmente, nesse momento, mas nada impede também que nós nos organizemos para pedir uma grande quantidade, se houver necessidade, os irmãos desejarem. Pode conversar comigo, conversar com o Felipe, a porta, nós podemos organizar para pedirmos juntos, se algumas pessoas desejarem, e até usufruirmos de um bom desconto de frete nesse caso. Mas é um excelente livro, Encontros com Jesus, do Tim Keller, onde ele trabalha algumas cenas dos evangelhos e como Jesus lidou nessas cenas, seja com indivíduos, seja com grupos, com temas que são complexos da vida, desafios, questionamentos que as pessoas fazem, não só dos tempos de Jesus, todas as pessoas do mundo fazem, e como Jesus lidou com eles. Então, eu recomendo esse livro, independente da série que você está acompanhando e pode continuar acompanhando até a conclusão. A título, tem, inclusive, de sugestão, ainda do Tim Keller, tem 2 livros. O Tim Keller ele é profundo, mas o livro não é tão grande, né? Não assusta muito. Mas tem 2 livros dele que eu recomendo também. Um é um livreto chamado Ego Transformado. O que tem de pequeno tem de bom. Se você estiver animado numa tarde que você estiver livre, você lê naquela tarde. É um livreto, mas é muito bom. Ego Transformado. E o outro é um livro que agora já é considerado antigo, né? Na era da pós-modernidade, tudo passa tão rápido, que é chamado Deuses Falsos. Deuses Falsos, do Tim Keller, é um dos livros que, quando eu li, me impactou. Eu falei assim, ainda bem que eu li esse livro. Não são tantos assim, tem muitos bons livros, mas não são tantos que têm esse impacto. O Deuses Falsos tem, eu recomendo. Ele é um livro impactante do nível, por exemplo, de... aquele livro agora esqueci do John Stott. Crer também pensar, do John Stott, por exemplo. É desse nível de livro que você lê e você fala assim, ainda bem que eu li esse livro, porque ele me ajuda a realinhar muitas coisas na minha mente e no meu coração. Deuses Falsos, do Tim Keller, é um livro desse nível de Crer também pensar, do Stott. Mas eu queria te convidar a abrir sua Bíblia. João capítulo 14. Pode colocar o slide, por gentileza? Isso. Bem, o título da série é Encontros com Jesus, e essa mensagem, usando o título sugerido para a reflexão, ou seja, a ideia do que o Tim Keller encontrou nesse texto, mas agora nós vamos olhar para o texto e aprofundar segundo aquilo que entendo que o Senhor tem para nós, em especial. É João 14, a partir do 16 até o 20, e depois nós vamos ler os 25 a 27. Então, inclusive eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, ou no caso do celular, né, sempre acessível, ligada, para nós podermos voltar ao texto, que eu não vou expor verso a verso, mas eu vou voltar a algumas expressões do texto durante a mensagem. Diz assim, João 14, 16, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Agora o versículo 25. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará o meu nome, em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá.
não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vamos orar mais uma vez? Pai, eu lhe peço que a tua palavra que foi lida, na qual vamos meditar, possa nos conduzir a toda a verdade, apesar das nossas limitações. Contamos com o Senhor para iluminar nossa mente e o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Na última semana, se você estiver acompanhando a série, ou se depois você for ler o livro e seguir a ordem dos capítulos, foi tratado inclusive pelo Felipe, eventos que marcaram o início do ministério de Jesus. Então, o batismo e a tentação no deserto são o marco inicial, por assim dizer, para que Jesus torne público o seu ministério. E foi isso que na semana passada tivemos a oportunidade de ver, de ouvir. Hoje nós vamos falar de ações e discursos que são do final da trajetória de Jesus, do final do seu ministério aqui na terra. Inclusive, um parênteses aqui, o Evangelho de João, você pode pensar, mas pastor, está no meio do Evangelho, já está falando do final? Sim, porque o Evangelho de João ocupa a última metade para falar de uma semana do ministério de Jesus, e a primeira metade para falar de 2 anos e alguns meses, quase 3 anos. Então, a última sessão do Evangelho segundo João, metade, ela é toda para falar de uma semana. Então, nós estamos nos últimos dias, de fato, do ministério de Jesus. É interessante isso, quando nós pensamos sobre as últimas palavras, ou as palavras do final. Porque, normalmente, quando uma pessoa sabe que ela está dizendo as suas últimas palavras, e nem todos nós teremos essa oportunidade de saber quais palavras que nós diremos serão as últimas. Mas quando alguém sabe, faz sentido entender que essa pessoa não vai gastar tempo falando de coisas secundárias, não é verdade? Se alguém sabe que ele está pronunciando suas últimas palavras, provavelmente nessa hora ele vai se ocupar, mais do que nunca, de falar sobre coisas importantes. Porque ele está contando as palavras que ele tem para dizer, não há tempo mais a perder. Só vai se falar do que é importante, nada que é secundário vai entrar. Agora, imagine o seguinte, sendo Jesus, mesmo sendo homem, mas sendo alguém intencional e atento em toda a sua vida, sendo Jesus alguém que nunca desperdiçou o seu tempo, e muito menos as suas palavras, imagine no seu discurso final. Se tudo o que ele falou foi intencionalmente dito, perfeitamente dito, imagina a atenção dada e a precisão das palavras, das últimas palavras. Não há tempo a perder para falar com os discípulos. As coisas têm que ser ditas de forma clara, direta, para ensinar as últimas coisas que faltam os discípulos entender. E é disso que nós estamos vendo. Nós lemos um pequeno trecho, um extrato do chamado discurso final, ou discurso de despedida, conforme João relata no Evangelho. Então Jesus, ao longo do seu ministério, ele estava constantemente falando da sua morte. Ele falou isso para os discípulos em toda a trajetória, falando da necessidade de morrer pelo pecado do povo. Mas os discípulos não compreenderam. Os discípulos não compreenderam, e eu entendo que essa não compreensão tem 2 aspectos. Essa é a minha percepção. Os discípulos não compreenderam? Sim, porque há uma limitação intelectual. Sim, há uma limitação intelectual. Mas não é só uma questão de ignorância. É um misto de ignorância com um desejo de que cada vez que Jesus falava da sua morte, isso significasse uma outra coisa. Acho que os discípulos devem ser aqueles que inauguraram a ideia de alegorizar o que Jesus fez, né? Eles devem ser os primeiros, porque eles alegorizaram antes da morte. Porque talvez eles quisessem não acreditar, não aceitar. Então não é só uma questão de não entender por ignorância. Era sim uma falta de conhecimento, mas misturado com um desejo de que aquilo não fosse verdade, pelo menos não daquela maneira. Jesus passar 3 anos falando que tudo que ele estava fazendo era para que ele morresse pelo pecado do povo. Então os discípulos desejam que esse discurso tenha um outro significado. Mas agora, no discurso de despedida, nas palavras finais, Jesus vai deixar ainda mais claro. Ele vai dizer para os discípulos que a sua morte é iminente, que eles estão nos últimos momentos com ele. Ele vai chegar a dizer, olha, por um momento eu estou com vocês agora, mas eu não estarei. E essa palavra é tão forte que os discípulos entre eles começam a fazer reações. Pedro chega a dizer que ele vai com Jesus onde Jesus for. Ele vai dizer, onde o Senhor for, eu vou também. Outros discípulos perguntam, mas mestre, por que nós não vamos poder onde o Senhor vai? Que lugar é esse para onde o Senhor vai que nós não podemos segui-lo? Nós estamos seguindo o Senhor há 3 anos, por que não podemos seguir agora? Que lugar é esse? Então, agora,
Jesus está deixando mais claro, a sua morte está chegando, e os discípulos deixando mais claro, sua falta de compreensão. Jesus vai chegar a dizer, na passagem anterior, vai aparecer aqui o versículo 9, mas pode olhar na sua Bíblia se você quiser, João 14, 9, olha o que Jesus diz nessa reação, nesse burburinho. Ele está falando com Filipe, que foi um dos que questionou. Está vendo, Filipe? Vamos contigo. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Porque Filipe, nessa conversa, nesse diálogo, nos questionamentos, ele fala assim, tá bom, o senhor vai embora, o senhor vai sair daqui, mostra-nos o Pai. E Jesus olha e fala, mas Filipe, são 3 anos, e agora você ainda está perguntando, como é que eu posso mostrar o Pai? Você quer conhecer? Você não me conhece. É quando Jesus fala assim, você não me conhece? Porque me conhecer é conhecer o Pai. Você não me conhece? Jesus olha para eles e percebe, olha, vocês não estão entendendo exatamente quem eu sou, o que estou fazendo. Vocês viram, sim, lampejos do reino que eu inaugurei, mas vocês não estão compreendendo a amplitude disso, a profundidade disso. Filipe, vocês não me conhecem? Jesus, então, diante dessas reações, dúvidas, temores, desejos de segui-lo, sem saber para onde vai, ele então chega na passagem que nós lemos. Olha, a partir do versículo 16, ele diz que vai enviar um outro Consolador. Ele diz, olha, eu vou, mas vocês não ficarão órfãos. O Pai vai enviar, a meu pedido, em meu nome, um outro Consolador. E essa é a palavra-chave para nós desenvolvermos o restante da mensagem dessa noite. A palavra está traduzida aqui como Consolador, que é usada para definir o ministério, a ação do Espírito Santo de Deus. A tese do Tim Keller, que ele provoca no livro A Reflexão, é de que essa palavra não deveria ser entendida como alguém que ajuda só na hora dos problemas. Às vezes nós entendemos o ministério de Jesus como consolador, da maneira que nós consolamos alguém. Como é que nós consolamos um amigo, né? Nós emprestamos o ombro, nós damos um abraço. Às vezes a gente não sabe o que dizer, mas a gente só segura a pessoa para que ela passe por aquele momento de dificuldade. Ou às vezes a gente dá uma palavra de ânimo, né? Para dizer, olha, isso vai passar, né? Fique tranquilo, se é uma questão de saúde, vamos procurar uns médicos, vão te ajudar. Ou seja, você diz coisas e faz coisas para tentar suavizar o problema. E às vezes essa é a nossa maneira de tentar consolar um amigo, é usada para nós entendermos como é a ação do Espírito como Consolador. Mas é muito mais do que isso. Essa palavra, como todas as palavras, ela tem um limite de significado que não consegue expressar tudo. Há algumas traduções, talvez a sua tradução, de João 14,16, traga a palavra conselheiro. Algumas versões até usam a palavra advogado. E aí a gente vai chegar no ponto que nós queremos. Por isso o título da mensagem é 2 advogados. Por quê? Porque a ideia aqui é de conselheiro, mas não que dá palavras e ensino que dizer só. Isso também está no texto. Mas a ideia é de um conselheiro jurídico. A ideia de um conselheiro com aspecto legal, judicial. Inclusive em outros idiomas a tradução que está aqui, no inglês, por exemplo, algumas traduções, como a versão NVI em inglês, é advogado. A ideia de conselheiro jurídico, no aspecto judicial. O que significa isso? De uma forma simples, é um advogado de defesa. A ideia é, eu vou enviar um outro que vai estar ao lado de vocês para defendê-los. Está ao lado, a palavra é literalmente essa, que é usada para o Espírito aqui, que é paráclito, é estar do lado, para dar apoio e suporte. Então, ele vai estar ao lado para defendê-los, como um advogado, como alguém que está junto para a sua defesa. Então, eu vou citar o Tim Keller diretamente pelo menos 3 vezes, já que o livro me inspirou, mas eu quero citar a primeira antes de eu entrar numa explicação, numa observação de como esse termo deve ser usado, advogado. Ele diz assim, saiba que nessa palavra, advogado, conselheiro, temos a chave para a compreensão não só da obra de Jesus na cruz, mas também da obra do Espírito Santo no nosso coração. Se ele estiver correto, nós vamos ver ao longo dessa mensagem, há algo aqui para não trazer uma novidade a nós, mas para ampliar nossa compreensão do ministério de Jesus Cristo e do Espírito. E a base disso é 1 João 2, 1 e 2. Pode colocar? Os irmãos podem ler?
filhinhos. Todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Jesus disse que ia enviar um outro, consolador, conselheiro ou advogado, um outro. Então, houve um primeiro. Quem é o primeiro? É ele próprio. Ele diz, eu estou indo, mas o Pai enviará em meu nome um outro, para fazer um ministério, uma obra entre vocês. Quando o apóstolo João, o mesmo autor do Evangelho, escreve uma carta que é direcionada para igrejas que estão na Ásia, ele usa a mesma palavra para falar não do Espírito Santo, mas de Jesus. Ele disse que está escrevendo tudo o que está escrevendo. Se você ler a carta, vai entender que a intenção da primeira carta de João é ajudar a igreja, encorajá-los para que eles lutem contra o pecado, para eles mantenham a teologia correta, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo, e para que eles vivam em amor uns com os outros. São os três grandes temas da primeira carta de João. Ele diz, eu escrevi tudo isso, que eu vou apresentar para vocês agora, para que vocês não pequem, para que vocês não andem mais em pecado. Mas, quando vocês tropeçarem em pecado, nós temos um advogado. Então ele usa a mesma expressão para falar, e ele diz que esse defensor, esse conselheiro legal, é Jesus Cristo, o justo. Bem, então, o fundamento é, se há um outro a ser enviado, houve alguém antes dele, um primeiro, esse primeiro é o próprio Jesus. Então, Jesus Cristo é o primeiro advogado em nosso favor. Isso levanta algumas perguntas, e ao longo dessa mensagem eu vou levantar algumas perguntas. Algumas eu vou responder, outras eu espero que você reflita e responda, ou peça a Deus que te ajude a responder na sua mente. A primeira delas é, por que é necessário um advogado? Já comecei falando de advogado, de 2 advogados, falei agora que Jesus é o primeiro, mas pastor, vamos dar um passo atrás. Por que é necessário um advogado? Ou, por que nós precisamos de um representante legal? O que significa isso? Então vamos dar esse passo atrás a partir dessa premissa que Jesus Cristo é o primeiro advogado. Todas as pessoas no mundo sabem que o mundo está errado de alguma maneira. Se você conversar com qualquer pessoa, independente do credo, independente da etnia, da condição social, e perguntar para ela, você acha que o mundo está indo bem, as coisas estão certas? Ela vai dizer, não. E ela vai dar N explicações do porquê que está errado. Olha, isso está errado, aquilo está errado. Ou ela pode começar com coisas pessoais, do tipo, eu estou sofrendo, há injustiça. Ou ela pode falar de coisas que ela está vendo acontecendo no noticiário. Não importa o que ela vai usar para descrever, mas todas as pessoas no mundo, em algum grau de noção, alguma percepção de que o mundo está errado. As coisas não estão funcionando como deveriam. Mesmo que ele não saiba explicar como deveriam funcionar. Mas ele só sabe que não encaixa. As peças não estão encaixadas. Alguma coisa está errada. No fundo, todos são capazes de perceber não só esse problema no mundo, como em si próprios. Todos nós somos capazes de perceber, sem qualquer ajuda de religião, que nós estamos vivendo aquém de algum padrão. Mas e se a pessoa disser que não existe padrão? Olha, não existe padrão. As pessoas vivem como elas quiserem, não tem padrão. Mesmo quem diz que não existe padrão, e acha que dizer que há um julgamento é uma coisa que a igreja inventou para colocar medo nas pessoas, mesmo essa pessoa, ela vive de acordo com o padrão ou tenta viver. E sabe que nunca chega. Porque ele diz que não existe padrão e que a ideia de um julgamento porque nós falhamos é coisa que a igreja usa para assustar as pessoas, mas quando ele sai, chega em casa e de repente um familiar o maltrata, ele não diz assim, bem, ele falou assim rispidamente comigo, mas isso é ríspido segundo o meu padrão, né? A verdade dele pode ser diferente, né? Não é assim que a pessoa faz. Ele não chega amanhã no trabalho e o chefe dele dá uma bronca nele que ele sabe de onde veio. E ele pensa, bem, a minha verdade é que eu mereci elogio, mas a verdade do meu chefe é que eu mereço uma bronca. Não é assim que ele funciona. O relativismo que ele pode dizer na roda de amigos, dizer, olha, tudo é relativo, a minha verdade e a sua são diferentes, cada um tem o seu caminho, isso só funciona na roda de amigos, porque na vida prática tem um padrão. Ele quer ser tratado de acordo com um padrão, ele quer ser considerado e avaliado por um padrão, mesmo que não seja claro, escrito qual é.
Mas ele quer ser avaliado assim. E ele tenta avaliar os outros assim, e no fundo, ele sabe que está aquém, está abaixo desse padrão. Se o mundo está errado, as coisas não estão encaixando, e nós não conseguimos viver nem nos padrões que nós mesmos criamos, qual é a solução? Quando a gente olha para o mundo à nossa volta, nós temos anseio por uma justiça, por uma ordem, por uma reorganização, por harmonia. Interessante perceber que até as pessoas mais perversas desse mundo têm algum tipo de anseio por justiça, ou um tipo, me desculpe dizer isso, um tipo de justiça. Ou quem nunca viu uma reportagem, ou conhece alguém, por isso teve contato com, por exemplo, um criminoso que diz coisas do tipo: se roubar aqui na favela, vai ver. Isso é um tipo de senso de justiça, deturpado porque não é aplicado a si próprio. Mas perceba, na visão mesmo de uma pessoa, de uma mulher ou de um homem que vive a parte da lei, mesmo na visão deles, existe um limite, algum lugar vai ser o limite, tem uma fronteira. Mesmo que essa fronteira seja arbitrária, tem uma fronteira. Há um senso de justiça. E isso é porque Deus existe, Ele é o padrão, e Ele nos criou para viver de acordo com esse padrão. Nós admitamos isso ou não? Romanos 2,15 fala exatamente sobre isso. Está falando sobre os homens que não conhecem o Antigo Testamento, a lei, ou seja, não são israelitas, não conhecem a lei de Deus. E olha o que Paulo diz aos romanos: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. O que Paulo estava dizendo é, mesmo aquele que nunca ouviu falar dos 10 mandamentos, nunca ouviu falar do padrão do Deus do Antigo Testamento e agora da igreja, mesmo essa pessoa, no coração dela, acusando a si própria ou se defendendo, ela tem um padrão. Há uma lei gravada em si. E a Bíblia deixa claro que essa sensação nas nossas entranhas de que algo está errado é por causa do pecado. O pecado está no mundo. A Bíblia traduz essa sensação, que nós sabemos explicar muitas vezes, traduz de forma muito clara. E esse medo que toma conta do coração dos homens, quando eles colocam a cabeça no travesseiro, é porque todos nós sabemos que ofendemos a Deus e devemos prestar conta a Ele. Todo ser humano sabe, segundo Romanos capítulo 1, que há um Deus e que Ele deve prestar contas a Ele. Então, aí está a resposta. Por que precisamos de um advogado? Por que precisamos de um representante legal? Porque mesmo que nós tenhamos resistência com o que a Bíblia explica sobre verdade, sobre padrão, sobre Deus, no fundo, você sabe que algo está errado, muito errado. No mundo e até com você. E se você é um cristão, você sabe traduzir isso, porque a Bíblia diz claramente que esse erro é por causa do pecado. Então, Keller resume assim essa ideia para ir adiante. Se a Bíblia está errada e Deus não existe, se não existe tribunal nenhum, e a violência e a injustiça são simplesmente naturais, então que esperança há para o mundo? Contudo, se existe um tribunal, que esperança há para você e para mim? Se existe um Deus, Ele tem autoridade para julgá-lo, e Ele diz que o fará. Se não existe, não há esperança. Mas existindo, há esperança, mas aí nós temos um problema. Nós não temos como comparecer diante desse tribunal. Por isso, o apóstolo João, ao escrever a primeira carta, ele diz que Cristo é um advogado em nosso favor, em favor do seu povo. E essa descrição de Jesus como advogado pressupõe duas coisas que eu já mencionei, mas só para você entender bem essas ideias. Se há um advogado, primeiro porque há um tribunal. Vai haver um julgamento. Ninguém precisa ser defendido quando não há julgamento acontecendo. Nós precisamos ter consciência de que há um julgamento. O Deus Criador julgará todas as coisas conforme o seu padrão eterno, num tribunal que não falha e nem pode ser subornado. Aliás, esse é um dos maiores consolos usado nos Salmos contra a injustiça. Você quer ler nos Salmos, entender como os Salmos combatem a ideia de injustiça? Sabe aquilo que dá em você nervoso quando você vê na televisão
que um magistrado soltou um bandido e que agora esse bandido vai custar dinheiro para prender o bandido de novo? Sabe isso? Mas quando a Bíblia fala sobre um tribunal, sobre o magistrado, ele diz que o justo juiz vai julgar a terra com equidade. O tribunal de Deus nem falha e nem pode ser subornado, não pode ser corrompido. Então, se Jesus é nosso advogado, em nossa defesa, isso pressupõe que há um julgamento, há um tribunal. E segundo, pressupõe que nós precisamos de um representante legal. Se há um advogado é porque nós precisamos dele. Por quê? Porque não podemos ver de acordo com o padrão que o tribunal exige. Logo, outro tem que nos representar. E o papel primordial de Jesus, então, se coloca em evidência aqui. Quando Jesus está falando com os discípulos sobre a sua morte, ele está falando sobre o cerne do seu ministério, morrer e ressuscitar por pecadores. Mas mesmo assim, algumas pessoas se esquecem disso, ou querem se esquecer propositalmente, e tentam destacar outras coisas que Jesus fez no seu ministério como sendo o centro do seu ministério. Então tentam dizer que Jesus, olha, Jesus é um bom exemplo. Um exemplo maravilhoso. E perceba, Jesus é exemplo. Mas ele não veio para ser exemplo. Não, Jesus foi um bom mestre. Sim, ele foi um mestre. Mas ele não veio com a função principal de ser mestre. Jesus foi um revolucionário. Não, nesse caso não foi, né? Porque ele voltou para a lei, né? Ele não rompeu com ela. Então, revolução é romper com a lei, né? Ele queria voltar para a lei, para a aplicação da lei. Mas perceba, no dia do tribunal, diante do Deus Todo-Poderoso, se Jesus fosse um mestre, um exemplo, um revolucionário, do que isso adiantaria para nós? Nada. A resposta é nada. Mas porque ele é o advogado, ele é aquele que representa-nos, ele representa com a morte e a ressurreição, esse é o seu objetivo principal de ministério. E é isso que de fato é importante para nós diante de Deus. Não é o que ele ensinou que é importante, mas é o que ele fez que nos torna seguros dessa representação. O papel primordial de Jesus não é ser mestre, não é ser terapeuta, não é ser revolucionário, nada disso. O papel principal de Jesus é ser aquele que representa para morrer, que substitui para morrer. O que nós precisamos diante do tribunal de Deus é um representante legal, e Jesus é esse representante. É interessante perceber, nós vemos em 1 João, vai aparecer de novo o versículo 2, como ele fez essa representação. Não sei se você gosta de filmes de tribunal, sei que uma das séries mais assistidas, eu ainda não tive oportunidade de assistir, é o Suits, né? Que é sobre advogados. Há muitos irmãos nossos que estudam direito, talvez você tenha participado muitas vezes. Mas, em geral na ficção, e eu creio que na realidade não é tão diferente, os advogados podem usar subterfúgios, né? Num tribunal. O representante legal de alguém pode tentar, por exemplo, comover o júri. E muitas vezes vai livrar o seu cliente ou da condenação, ou de uma condenação mais dura, comovendo o júri, ou ludibriando com uma manobra o juiz. Mas o tipo de ação que Jesus faz como nosso representante, como nosso advogado, não é apelando a Deus por mais uma chance, como se pedisse um favor, e nem manipulando o tribunal, não. Como é que ele faz isso? 1 João 2, verso 2. Você pode ler 1 João 2, verso 2? Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. A palavra propiciação não é muito comum em nosso vocabulário, né? A gente não usa no dia a dia, a não sei quando a gente está na igreja, mas essa palavra, ela vem de um termo do Antigo Testamento. Quando foi feita a Arca da Aliança, a tampa da arca era chamada de propiciatório. O que era o propiciatório? O sangue dos sacrifícios, dos animais sacrificados, era aspergido, borrifado no propiciatório, como sinal de perdão. Quando o sangue era borrifado, aquele que ofereceu aqueles animais em sacrifício era perdoado. Então, sangue derramado sob propiciatório para perdão. Essa era a linguagem do Antigo Testamento. Então, agora João vai dizer que esse advogado, que é Jesus Cristo, a sua base de apelo para nos defender é ser a propiciação. Ou seja, é o ato de aspergir sangue no propiciatório para que alguém seja perdoado. É isso que João diz. Essa é a base da obra dele, o primeiro advogado, em nosso favor. Ele é a propiciação. Ele derramou sangue, ele aspergiu o sangue
Não na tampa da Arca do Antigo Testamento, mas no verdadeiro propiciatório, diante do verdadeiro Deus, no verdadeiro altar de Deus que está no céu. Lá ele derrama seu sangue para que nós sejamos defendidos por ele. Então, o caso é apresentado por nosso advogado não baseado num apelo ou na esperteza jurídica, não. O caso é baseado no fato de que a pena já foi paga. Assim, diante do tribunal de Deus, nós não seremos defendidos como pessoas onde a lei será questionada ou tentar encontrar uma brecha nela. O que vai ser dito literalmente é: a lei já foi cumprida. E alguém não pode ser condenado 2 vezes pelo mesmo crime. Alguém já foi condenado por esse crime. Quem foi condenado por esse crime? A propiciação, o advogado. Ele nos representou lá, logo a pena já foi paga, ela não existe mais. Paulo, dizendo aos Colossenses, explica da seguinte maneira: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Jesus é o primeiro advogado, porque ele nos representa sendo a propiciação. Logo, o caso de defesa em nosso favor é dado que não há mais dívida. Não é porque ela nunca existiu. Não há mais dívida, não é porque Deus se esqueceu dela. Não há mais dívida porque a dívida foi quitada. Então não há mais o que ser cobrado. Ela está paga. Ela está paga em nosso favor. Todos os sistemas religiosos e filosóficos pensam em justiça, já que o tema é justiça, né? Linguagem jurídica. Pensam em justiça em termos de uma balança. Inclusive, o símbolo da justiça, não é esse? Não é uma balança, né? Geralmente, infelizmente, segurado por uma pessoa cega, né? Eu sei que tem um bom propósito, a ideia de que ela não faz julgamento baseado em raça, em cor, em capacidade econômica, né? Essa é a ideia da cegueira da justiça, tá? Não é ruim, mas a gente acaba vendo uma aplicação negativa. Mas a balança é segurada. E qual é a ideia de qualquer sistema filosófico ou religioso? A balança é segurada. Se eu estou de um lado e minhas transgressões, meus pecados, meus erros, os meus crimes são colocados ali e começam a pesar na balança, eu preciso colocar coisas boas desse lado para equilibrar a balança. É assim que qualquer religião do planeta funciona, com exceção do cristianismo do Novo Testamento. Nem é qualquer cristianismo, é o do Novo Testamento. Com exceção desse, qualquer sistema religioso funciona com a mesma base, qualquer sistema filosófico. Justiça é equilibrar os dois lados, os dois pratos dessa balança. Então, se você tem muitos pecados, muitos erros, você tem que fazer boas ações para tentar pesar e equilibrar. Bem, essa tentativa de contrabalancear, por exemplo, era o ensino da Igreja Católica Romana, por ocasião da Idade Média, e que levou Martinho Lutero a fazer o que ele fez, usado por Deus, inclusive, para começar a Reforma Protestante. Daqui a poucos dias nós vamos celebrar a Reforma Protestante, né, os 503 anos. Um dos motivos, talvez o motivo mais central e pessoal para Lutero, era um ensino disso, estou resumindo claramente, de que ele precisava equilibrar a balança. Lutero vai dizer que nesse tempo, quando ele cria nisso, ele odiava a justiça de Deus, porque ele pensava: quando eu sei que eu já coloquei coisas suficientes nesse lado da balança, eu sei quem eu sou, eu sei dos meus pecados, das minhas falhas, dos meus erros, eu sei mais do que qualquer um quem eu sou, e o lado de lá está pesado demais. Como que eu faço boas ações suficientes para encher esse lado e a balança equilibrar de novo? Eu não sei, ele dizia. E a resposta da igreja medieval era: como? Faça penitências ou compre indulgências, compre perdão. Com dinheiro, literalmente. E Lutero vai dizer: não, isso não pode estar certo. Não pode ser, a solução não pode ser fazer penitência, porque eu já faço muitas, não consigo fazer mais. E nem pode ser comprar perdão de Deus. Qual é a solução então? A solução é o que Jesus está ensinando em João, e João, o evangelista, está ensinando na primeira carta de João. Se Jesus é o nosso advogado, ele está do nosso lado da balança. Logo, os nossos pecados que estão do lado de lá pesando, agora não tem como desequilibrar a balança. Por quê?
Porque Jesus está aqui, na verdade nós estamos nele, em ele, nele, aqui, e nada pesa mais do que quem ele é e o que ele faz. Então a balança não é entre eu, minhas ações boas, contra meus pecados. A balança é Cristo e eu nele e os meus pecados. E aí o peso de Cristo é incomparável. É nessas bases que nós somos perdoados. A balança sempre inclina em favor de Cristo. Se nós estamos nele, inclina em nosso favor. 2 Coríntios 5, 21, o apóstolo Paulo ensina isso. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Perceba, nós não só somos justificados, mas nós somos chamados de justiça de Deus quando estamos em Cristo. Ele é o nosso conselheiro legal, o nosso representante. Em nosso lugar ele estava e assim nos representou. Interessante porque num tribunal, se você é tímido, como eu sei que quando o pastor fala que é tímido, ninguém acredita, mas é a mais pura verdade. Se você é tímido como eu, mas o seu advogado não for tímido, diante do tribunal, o que parece? Que você é tímido? Não. Seu advogado te representou e para aquele tribunal, ele foi muito bem. Se você não sabe falar com eloquência, mas o seu advogado é extremamente eloquente, diante daquele tribunal, o seu caso foi defendido de forma eloquente. Porque o seu representante é você naquele tribunal. Assim é Cristo, o primeiro advogado em nosso favor no tribunal de Deus. Quem ele é quem nós somos. O que ele é diante de Deus, o Pai, é quem nós somos. Nós não somos mais vistos, nós estamos literalmente perdidos nele e guardados nele. Então quem ele é quem nós somos, porque ele se fez pecado por nós. Agora nós somos contabilizados como justiça de Deus nele. E essa é a base para entender como Jesus é o advogado. Mas o tema não era só esse, é como o que é o outro advogado, ou o outro consolador. Onde é que entra então, pastor? O Espírito Santo. Jesus está dizendo que ele vai enviar. Bem, o Espírito Santo, então, é dado aos filhos de Deus como esse conselheiro legal, como esse advogado. Nós lemos, agora vai aparecer novamente 2 versos, João 14, 16 e 17. Vamos podem ler? E eu rogarei... que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Há aqui profundo ensinamento de Jesus Cristo sobre o Espírito, sobre a sua obra. E nós vamos deter apenas em alguns aspectos, especialmente naqueles que estão conectados em afinidade com esse papel de conselheiro legal, de advogado de defesa, o qual Cristo é, e agora diz que há um outro que ocupará ou realizará tal ministério, dando continuidade a ele. Mas primeiro, vamos entender quem é o Espírito Santo. Os apóstolos, eles conheciam um pouco do Espírito Santo, aquilo que é revelado no Antigo Testamento, mas Jesus está ampliando e agora dando novos horizontes para que eles entendam mais aprofundadamente quem é o Espírito Santo. E há alguns elementos aqui que precisam ser revisitados para nós entendermos o ensino sobre o papel dele, precisamos entender um pouco sobre a pessoa dele. Primeiro, o fato de que o Espírito Santo é uma pessoa, não uma energia. Você perceba que Jesus disse que vai rogar ao Pai, interceder junto ao Pai, para enviar um outro Consolador. Algumas pessoas tratam o Espírito Santo de uma forma ou mística, ou como se ele fosse usado, ou fosse útil, desde que o homem fosse o centro. Vou explicar isso e como esse texto, junto com outras ideias do Novo Testamento, combate essa ideia. Algumas pessoas veem o Espírito Santo como uma força mística, uma espécie de poder manipulável, como se fosse energia elétrica, que tem um botão, e quando eu aperto, magicamente as luzes se acendem. Há pessoas que tratam o Espírito Santo assim, como se, talvez se eu fizer os rituais corretos, eles vão ser o interruptor para que o Espírito faça um espetáculo, ou faça o que eu preciso. Então o Espírito Santo é tratado muitas vezes como energia ou como força impessoal. Outros tratam o Espírito como se ele fosse um tipo de energético da alma, né?
Porque ele diz, não, o Espírito dá poder. Como é que dá poder? Dando energia, vigor espiritual. Então agora que eu estou com o Espírito, meu irmão, não estou com sono, não fico cansado. Me desculpe se foi assim que alguém lhe apontou, mas o Novo Testamento não apresenta o Espírito como energético. Você está com o Espírito Santo, você habitar nele, ser habitado por ele, não vai impedir você de ter sono, não vai impedir de ficar cansado, não vai impedir de ficar doente. Porque não é essa a função dele. Não é isso que ele se propõe fazer como seu ministério. Ele não é nem uma energia, nem é alguém que confere um tipo de energia. Não. Ele é uma pessoa. E Jesus Cristo, nessa passagem, ele se compara ao Espírito. Ele diz que esse outro é um outro semelhante a ele, capaz de fazer o que ele faz. E Jesus não é uma energia impessoal, e Jesus não é alguém que confere energia. Eu sei que em alguns lugares, Jesus é tratado assim, como um tipo de terapeuta motivacional para te dar energia para viver. Mas não é isso que diz o Novo Testamento, nem a Bíblia como um todo. Então Jesus diz que ele vai rogar ao Pai que envie um outro, que fará seguir o ministério como ele faz. Então ele se compara com o Espírito, porque o Espírito é como ele, como Jesus Cristo, uma pessoa. E uma pessoa que tem um ministério que é uma continuidade ao ministério de Jesus. Esse é o segundo elemento, não só identificá-lo como pessoa, mas identificar que o ministério do Espírito é dar continuidade ao ministério de Jesus em nós. No mesmo Evangelho de João, mais à frente, você pode olhar na sua Bíblia, o capítulo 16, ou olhar aqui que vai ser projetado. Olha João 16, verso 7, o que diz? Jesus falando ainda sobre o Espírito mais à frente, ele diz, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. O que está dizendo é, para que ele venha e faça o ministério dele, eu preciso me ausentar, porque o ministério dele só faz sentido dando continuidade ao meu. Levando adiante o que eu estou fazendo em vocês. O Espírito Santo, então, que é uma pessoa, que é Deus, ele tem um ministério, um ofício que continua, leva adiante o ministério de Jesus. Fica claro, então, que tipo de consolador ele é. Assim, podemos usar, inclusive, a palavra consolador na tradução, porque fica claro que tipo de consolador é. Porque se ele dá continuidade no ministério de Jesus, se ele é semelhante a Jesus, como é que Jesus nos consola? Jesus diz, o Pai vai enviar um outro consolador. Então, Jesus é consolador? Sim. Há consolo em Jesus, meus irmãos? Sim. Mas como? Qual é a base do consolo que há em Jesus, na sua pessoa? Jesus Cristo é consolo por meio da sua obra. A obra da morte e da ressurreição. E o reconhecimento dessa obra em nosso favor. Que ela é feita em nosso favor. É assim que há consolo no Espírito. Então, desculpe, em Cristo. O consolo em Cristo, no Filho de Deus, não está nas suas palavras encorajadoras. Está na sua obra. De maneira que o consolo que o Espírito dá, não é simplesmente nos reanimar em meio aos problemas. Há um aspecto, sim, de encorajamento em meus problemas, mas a base do consolo é a mesma base do consolo em Cristo, já que ele é um outro consolador, do qual Cristo é o primeiro. O consolo que ele traz também está ligado à obra de Jesus Cristo. O ofício de consolo do Espírito Santo é a continuidade, estar ao nosso lado para aplicar, para ensinar e para nos lembrar que nós estamos seguros, porque nós temos um advogado. O papel do segundo advogado é aplicar, ensinar e lembrar a obra do primeiro representante. Esse é o papel dele. É nos conectar à obra do primeiro representante. Nós lemos, mas agora eu releio o verso 26 de João 14. Isso vos tenho dito, estando eu ainda convosco. Jesus está falando com os discípulos. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O que Jesus estava dizendo para os discípulos, que eu falei logo no começo dessa mensagem. Ele estava dizendo para os discípulos há 3 anos e agora mais uma mais intensa. Eu vou morrer pelos pecadores. Eu estou caminhando e eu vou ser entregue na mão de homens iníquos para salvar o meu povo. Ele está dizendo agora, eu estou dizendo para vocês enquanto estou aqui e quando eu sair, o Espírito vai lembrar vocês isso. Ele vai ensinar a vocês isso. E é assim que ele vai consolar vocês, ensinando que eu entreguei a minha vida em favor de vocês. É assim que o Espírito consola. Essa é a base do consolo.
Quando nós pedimos que Deus conforte e console o coração de uma família enlutada, a base para esse consolo, meus irmãos, é a esperança cristã da ressurreição dos mortos. E essa ressurreição só é possível, como ensina o credo apostólico, porque Cristo ressuscitou primeiro. 1 Coríntios capítulo 15. Se Cristo não ressuscitou, não há ressurreição dos mortos. Mas se Ele ressuscitou, há. E então, o consolo pelo qual nós oramos, quando você diz, Senhor, consola aquela família que está enlutada. Está subentendido nisso Senhor, lembre a eles, pelo Teu Espírito, de que há ressurreição dos mortos em Cristo. Que isso conforte o coração deles. O ofício do Espírito de consolar é baseado na obra do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Então Jesus vai dizer que o Espírito, o outro Consolador, é outro nesse sentido de continuar o ministério que Ele próprio iniciou, de trazer consolo pela sua obra de salvação. Mas algo que Ele diz ainda nessa passagem que eu quero explorar, antes de eu ir para o último ponto, Jesus vai dizer que somente os filhos de Deus, ou seja, somente quem nasceu do Espírito, é a habitação do Espírito. Versículo 17 de João 14, ele fala isso. Ele deixa claro que o mundo não conhece. A palavra mundo no Evangelho de João, ela requer muitas vezes algum estudo e reflexão. Não só no Evangelho, em toda a literatura de João, o Evangelho e as cartas. Muitas vezes mundo quer dizer tudo que existe, em outros lugares mundo quer dizer toda a criação, em outros lugares mundo é uma referência à totalidade das pessoas que estão ouvindo, estão acesso ao Evangelho. E você percebe isso na leitura, porque se você entender mundo, em todos os lugares que diz no Evangelho de João que mundo é tudo, vai ter dificuldade, por exemplo, de entender como é que no mesmo capítulo, João 3, diz que Deus amou o mundo, mas diz que aquele que rejeita está condenado. Mas calma aí, Deus amou e está condenado a mesma pessoa? Como é que é isso? É porque o mundo é uma coisa nesse verso e é outra em outra. Mas o nosso ponto aqui não é não aprofundarmos nisso, mas entendemos nessa passagem aqui. Nessa passagem aqui é um contraste claro. Jesus está falando para os discípulos, vocês, o Espírito vem sobre vocês, habitará em vocês, vai ficar com vocês. E o mundo, o que ele quer dizer então é, quem não são meus discípulos, os não discípulos, os não meus seguidores, os não meus, aqueles que me seguem e me têm como Senhor, esses que não têm, ou seja, os outros fora, os que se arrependeram e creram, eles não podem conhecer o Espírito. Interessante porque o Espírito, inclusive, cabe a ele expor o estado de miséria e pecado, a fim de quebrantar o coração humano para trazer entendimento da obra de Cristo. O mesmo Evangelho de João, lá na frente, capítulo 16, verso 8 e 9, diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Perceba, é a obra do próprio Espírito, é o ministério dele, fazer a obra de Cristo ser conhecida, porque o mundo não crê nele naturalmente. Por isso, Jesus diz que o mundo não o conhece. Mas, para aqueles que conhecem, aqueles que creem, o Espírito é o caminho por meio do qual Deus faz nascer os seus filhos. João 1, verso 12 e 13, nós lemos na liturgia, e agora eu te convido a ler de novo. João 1, 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, o Espírito, que é uma pessoa que tem o ofício de continuar a obra de Cristo, ou seja, ele consola por meio da obra, ele é dado aos filhos de Deus, porque os filhos de Deus nasceram do Espírito. E aqui, interessante, um pequeno parêntese, nós vamos chegar daqui a pouco, mês de dezembro, né? Não sei se esse ano está passando rápido ou devagar, sinceramente não consigo definir ainda, né? Porque parece que a pandemia tem 3 anos, mas ao mesmo tempo o ano já está acabando, né? Mas o parênteses não é esse. O parênteses é o seguinte, já está chegando dezembro. E durante dezembro, nos domingos, nós vamos tratar do advento, o nascimento de Jesus. Se você ler as passagens do nascimento de Jesus, vai perceber que o meio pelo qual o Filho de Deus, com F maiúsculo, né, o Filho de Deus, nasceu,
é pela ação do Espírito, o Espírito vem sobre Maria. Porque Deus só gera filhos pelo Espírito. Inclusive, o Filho eterno, para ser homem, para ser gente, é a ação do Espírito. E nós, para sermos filhos na fé, espirituais, é só pela ação do Espírito. Então, o Espírito é dado àqueles que são o povo de Deus, o Filho de Deus, porque é o Espírito que os convence, inclusive, a submeterem a Deus e os leva a nascer de novo. Eles não nascem de carne e sangue, eles não nascem pela força da igreja, pela força do pastor, não, eles nascem de Deus, pela ação do Espírito. Então chegamos à última parte da passagem. Vamos encerrar para poder passar a aplicações finais. Jesus vai dizer no versículo 27, que porque nós estamos representados em Cristo, temos paz. A razão de toda de falar de outro consolador, ou seja, um outro advogado, que evoca o papel dele, Jesus Cristo, como advogado, é para falar para os discípulos que mesmo que eles estejam temerosos com a morte dele, inquietos, achando que as coisas vão ficar todas, ele vai dizer, mas tem paz para vocês. Verso 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O Espírito Santo atua como um conselheiro legal e como consolador, trazendo paz. Isso está claro no versículo. Mas a pergunta é, como? Como ele traz paz? Primeiro eu vou dizer como ele não traz paz. Não há paz, ou a paz prometida aqui por Jesus aos discípulos, não é uma paz fazendo os problemas desaparecerem. Não é esse tipo de paz. Por quê? Bem, primeiro porque é impossível os problemas desaparecerem. E segundo, porque o próprio Jesus não disse isso, não prometeu. Então não é paz porque não há problemas. Como ele traz paz? Bem, não é fazendo nós esquecermos os problemas. Porque tem gente que acha que os problemas vão desaparecer, mas tem gente que não. Sabe que não vão desaparecer, mas pensa, bem, se eu mudar a minha mentalidade, eu parar de pensar neles, então eu tenho paz. Tem gente que age assim, achando que se deixar de pensar nas situações difíceis da vida, vai ficar em paz. Não, não é esse tipo de paz que eu estou prometendo. Jesus tinha falado o que ia acontecer. Ele falou, inclusive, que ele ia morrer na mão de Nicos. Ele não fez com que eles desviassem o pensamento do problema, não. Não é assim que ele traz paz. Ele também não traz paz, nos dando poder maior do que os problemas. Então a paz que Jesus promete não é, olha, eu vou dar para vocês um meio de vocês resolver os problemas perfeitamente, então tudo vai acabar bem. Não é isso. Eu digo esse exemplo, poderia dar muitos outros, porque a maioria de nós é treinado, é ensinado, e conhecemos pessoas que também são assim, a tentar se anestesiar para evitar de pensar nas grandes questões da vida, achando que assim vai ter paz. Eu vou esquecer os problemas, eu vou tentar ficar alienado deles, eu vou ficar cego para eles, e assim eu vou ter paz. É aquela falsa ideia, né? Inclusive, com o jeitinho brasileiro, ela é ampliada, né? O brasileiro tem um PhD nisso, né? Eu estou com problema financeiro, não tem problema não, vou passar um final de semana aqui esbanjando, porque aí eu esqueço, né? Parece que eu esqueço, eu anulei, mas não é verdade, porque chega segunda-feira. E pior ainda, chega a fatura do cartão, né? Depois, né? Não é assim que se propõe paz no Evangelho. Não é nem ignorando os problemas, nem tentando anulá-los de forma mística, e nem fingindo que eles não existem. Então, como é? Como é? E aí a terceira e última citação do Keller no capítulo, antes de eu prosseguir. A vida é atroz, desumana e curta. E então a gente morre. Melhor não pensar no assunto. Mas a paz de Cristo funciona no sentido oposto. Não por pensar menos, e sim mais. Não por ignorar a realidade, mas por prestar atenção a ela. O Espírito traz paz da maneira que Jesus produz paz. E ele diz no versículo 27 que não é como o mundo dá paz. O mundo propõe paz, tentando ignorar, fugir ou anular os problemas. Então, se o mundo faz assim, Jesus diz que a paz dele é diferente, há um outro caminho aqui. Que paz é essa e como ela chega então? É refletindo mais, como diz Tim Keller, é prestando atenção na realidade, sim. Porque a paz que de fato importa, a paz que perdura, mesmo quando o mundo desaba, mesmo quando tudo é errado, é a paz que Jesus confere
é a paz que ele dá por meio do ministério do Espírito, é a paz que é dada por meio de Jesus com Deus. Preste atenção em Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, o quê? Temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É essa paz que ele diz que deixa para os discípulos. Ele deixa a minha paz com vocês. Não se perturbe o coração, deixa a paz com vocês. Não é igual a paz do mundo, essa paz passageira, que as coisas têm que ficar bem para ter paz. Não, ele deixa a paz com vocês que é diferente, mesmo que o mundo todo se abale e seja devastado. Por quê? Porque segundo a própria Bíblia, quando Paulo escreve aos Romanos, nós temos paz com Deus em Cristo. E essa é a única paz que de fato importa. E é a base para todas as outras. Paz com Deus. É a paz selada entre pecadores como nós e o Deus Santo, por meio de Jesus Cristo, e que o Espírito, o outro Consolador, aplica em nós. Essa é a paz que nós precisamos. Então, nós temos dois advogados. Um que nos representa legalmente diante do tribunal, com alguém que ele próprio já pagou a dívida que é nossa, e outro que é enviado em nome dele, para estar conosco todo o tempo, de maneira que nós nunca sejamos separados dessa obra que ele realizou. Ele nos conecta, aplica e ensina. Perante Deus Todo-Poderoso, no tribunal dele, se você está em Cristo, você não é visto como você mesmo. Não tem que pesar uma balança, porque a escala da balança já está determinada. O lado onde Cristo está é o lado mais pesado, já que a sua obra é maior do que qualquer outra coisa. Mas, porque estamos em Cristo, somos poupados do julgamento de Deus, o Pai. Mas, as palavras de João, lá na primeira carta, que antecedem os versos que lemos, capítulo 2, nós lemos, mas agora no capítulo 1, versos 8 e 9, é a última passagem dessa noite, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se você achar que não tem nada que se preocupar diante do tribunal de Deus, Jesus diz, isso é enganar a si próprio, é viver numa mentira. Mas se confessarmos, se reconhecemos que precisamos desse advogado e do Espírito também em nosso favor intercedendo, então Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, nós estamos já representados definitivamente e estamos purificados de maneira que não mais estaremos condenados. Como diz o apóstolo Paulo, não há condenação para os que estão em Cristo. Você tem dois advogados quando está em Cristo. Cristo é seu representante legal diante de Deus. E em termos práticos, o que isso significa para você? Se apegue a Cristo e a sua obra de salvação pela morte e ressurreição dele. Não confie nas suas obras. Não confie na tradição religiosa sua, da sua família. Não confie na palavra nem mesmo de pastores. Confie em Cristo e na obra dele. Se apegue a ele. Como seu primeiro advogado, o advogado definitivo. Se apegue a ele. É a morte e a ressurreição dele que te cobrem de justiça, que é dada a pecadores como nós, mediante arrependimento. Você tem dois advogados. O Espírito é seu conselheiro. Ele está com você para aplicar essa obra. Você que é um servo de Deus, você que já tem experimentado a obra do novo nascimento, deve então submeter-se ao Espírito e ser guiado por Ele, buscando conhecer a palavra e tendo ela aplicada na sua vida. Se você já foi salvo da morte, a condenação já foi anulada porque ela foi paga por Cristo no seu lugar, eu sei essa convicção, resta agora entender o papel do outro Consolador, do outro representante legal, e submeter-se ao Espírito, e ser guiado por Ele, viver de acordo com a vontade dEle, e essa vontade está manifesta na palavra, não em revelações especiais, mas na espada do Espírito, que Ele próprio inspirou para que fosse registrada.
viva de acordo com ela, submeta-se ao Espírito. Essa é a aplicação prática desse segundo e último ponto. Vamos orar? Feche seus olhos, eu te convido para falar com Deus. Pai, nós só podemos falar contigo, te chamar de Deus e de Pai, porque Jesus Cristo, o teu Filho, voluntariamente entregou a sua vida, nos representou perfeitamente, assumindo a culpa que era nossa, e nos dando a vida eterna que era dele. Ó Pai, nós te louvamos por isso. Louvado seja o Senhor, porque por razões que nós não sabemos explicar, nos amou, num amor comprovado em Cristo ser entregue em nosso favor. Ó Pai, se há entre aqueles que ouvem essa palavra, aqui ou por meio da internet, pessoas que não experimentaram essa certeza, que ainda têm na sua mente e no coração o temor de que, se forem comparecer diante do Senhor no tribunal, não há como se defender, sabe que as coisas estão abaixo, aquém do padrão do Senhor. Ó Pai, abre os olhos para que eles conheçam a Cristo e se apeguem à sua obra, confiando na morte e na ressurreição de Cristo e nela somente, para que encontrem, assim como nós encontramos, a justiça de Cristo sendo aplicada no seu coração. Ó Pai, contra todo o teu povo, toda a igreja. Ó Pai, que nós possamos, já que fomos representados por Cristo e fomos libertos, livres, ó Pai, das consequências do pecado, compareceremos diante do tribunal do Senhor como absolvidos, justificados em Cristo. Ó Pai, que então essa aplicação e memória e lembrança desse fato seja feita pelo Teu Espírito em nosso coração, para produzir, Senhor, o desejo de vidas submissas ao Senhor, guiadas pelo Teu Espírito, ó Pai, não pelos nossos próprios interesses, não guiada por aquelas coisas que antes nos governavam e que estavam nos levando à morte, mas guiadas pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Pai, dobra-nos em nossa teimosia e sujeita-nos ao Teu Espírito, ó Pai, para que possamos, como Jesus prometeu, experimentar paz. Paz com o Senhor, porque fomos salvos pela graça, e paz com o Senhor, porque temos vivido em novidade de vida, Senhor. Todas essas coisas nós pedimos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Queria te convidar a ficar em pé para essa última canção, que descreve a obra de Jesus Cristo, o que Ele fez para ser esse advogado, esse representante legal em nosso lugar.